E para quem não sabe, Zangbeto são conhecidos também como voodoos guardiões da noite. E isso acontece na religião Yoruba, religião predominante do povo Ogu. Esse povo Ogu habita algumas regiões da África, como a Nigéria, República de Benin, Togo, Gana e Gabão. A palavra Zangbeto, no idioma da região, significa apenas homem da noite. Isso porque os sacerdotes criadores desse ritual eram os principais guardiões responsáveis pela segurança da aldeia. Mas hoje em dia, o Zangbeto é uma espécie de culto religioso, onde alguns espíritos ou almas incorporam uma armação de palha, que aos sons de tambores, essa armação começaria a dançar sozinha. São muitos vídeos na internet mostrando o Zangbeto. Tem muitos vídeos na internet de Zangbeto, vídeos que mostram essa palha dançando sozinha, no meio de rituais e tambores e batuques. Muitos vídeos têm péssimas qualidades, mas como falamos, existem tantos que alguns também estão em HD e feitos recentemente. Esse lance de Zangbeto não é coisa antiga não, galera. Agora, atualmente, tem gente fazendo esses rituais lá na África. E esses rituais são coisas culturais para eles. Eles fazem isso há centenas de anos. Quando você pega para assistir esses vídeos, você pensa assim, tem uma pessoa ali dentro, esse negócio não tá mexendo sozinho, não é possível, né, mano? Mas existem vídeos que mostram Zangbetos rodando de cabeça para baixo, mostrando que não tem ninguém lá e que seria muito difícil alguém estar lá dentro de ponta cabeça rodando. E existem até alguns vídeos que mostram Zangbetos pegando fogo. A armação se mexe, dança e tudo mais, e do nada eles tacam fogo e ela queima por completo. Depois que eles levantam, não tem ninguém lá dentro. E se tivesse alguma pessoa, galera, não teria resistido, né? Porque tacam fogo nisso. Como que algo pode se mexer assim, magicamente? E foi exatamente isso que levantou curiosos no mundo inteiro. Viajantes que foram diretamente para esses rituais para filmar e tentar descobrir o verdadeiro ritual ou o truque que está por trás disso. Se são almas que estão possuindo o objeto ou se existe alguma pessoa ali por baixo. Os povos que mais se interessaram nessas práticas foram os ingleses e os franceses, que sempre tiveram interesse em saber como aquilo funcionava e como aquilo era feito. Inclusive, a maioria dessas filmagens foram feitas por eles. Então antes que você fale, é uma pessoa que está por baixo disso, vamos falar um pouco mais sobre a religião deles. De acordo com a magia africana, somente os sacerdotes poderosos possuem poderes para invocar esse voodoo. Isso tudo, galera, é feito em público e geralmente toda a tribo se reúne para fazer o ritual. Alguns batucando, outros dançando, outros rezando, mas todos da tribo estão ali conectados para fazer o ritual acontecer. Segundo os relatos, os sacerdotes são escolhidos e recebem um poder divino, além de serem guiados pelo Zangbeto. Durante o ritual, os sacerdotes também se comunicariam com os Zangbetos e as entidades ainda indicariam a eles quais decisões corretas eles deveriam tomar. Os europeus então perguntaram para os sacerdotes o que eles faziam, o que eles tinham para poder invocar esses Zangbetos. E um dos sacerdotes respondeu a eles que só a estatueta sagrada tem o poder de invocar os Zangbetos, além de poder também se comunicar com eles. E nessa hora você deve estar se perguntando, o que será que é essas estatuetas sagradas? Como será que elas são? Onde elas estão? Os europeus ficaram malucos, pois eles queriam essa estatueta sagrada com o poder de invocar entidades, pois eles também queriam invocar os Zangbetos. Mas os sacerdotes da tribo não falaram mais nada para eles, deixando essa estatueta em segredo. Quando os europeus perguntaram a respeito do que eram aquelas magias, o sacerdote disse que o Zangbeto se tratava de uma arma usada contra outros povos que tentavam invadir suas tribos. E para isso, para a tribo continuar a ser protegida, os segredos da magia nunca serão revelados. Segundo o sacerdote, cada tribo tem sua técnica e que quando os humanos não conseguem resolver algum problema ou alguma disputa, o Zangbeto entra em ação. Ele vai lá e resolve. Esse segredo por trás da magia dos Zangbetos gerou uma certa revolta e indignação nas comunidades relacionadas ao espiritismo, pois os sacerdotes só falaram da estatueta e mais nada. Não falaram como fazer, como invocar, os rituais, o que comprar, nada. E deixaram evidente, querendo ou não, que não queriam falar o segredo para ninguém. Essas comunidades espíritas achavam que essas descobertas deveriam ser compartilhadas com todos, para que toda a raça humana tivesse conhecimento daquela magia negra ou de como realizar aquele ritual. Pois se aquilo realmente era poderoso, outras pessoas no mundo também queriam usar. Mas é claro que os africanos não pensam dessa maneira e mantiveram o segredo do ritual guardado. Nessa região onde ocorrem esses rituais, é uma região da África que sempre teve problemas com guerras, e as comunidades, para se protegerem, teriam descoberto essa arma sobrenatural e usada a seu favor. Então, através de rituais e danças, os Zangbetos são invocados, e quando algum problema acontece, eles estão lá para defender. Sem contar também que essa região da África
sofreu bastante na época da escravidão, onde os europeus compravam os escravos que eram capturados por outros negros e outras tribos para depois vendê-los como escravos para os europeus. Isso acabou gerando uma indignação muito grande em algumas tribos, principalmente nas tribos mais fracas, que não tinham muitas forças para se defender. Então, como método de defesa, eles apelaram para as forças divinas. Se empenharam muito através de muitos anos e muitos estudos, até que eles supostamente conseguiram criar essa proteção. Os sacerdotes dizem que hoje em dia os Zanguebetos possuem um poder muito forte e que eles seriam forças que habitam a Terra há muitos anos, antes mesmo do homem aparecer aqui. E que graças à sabedoria dos sacerdotes, eles conseguiram invocar essas forças divinas para proteger o povo. E acabaram criando um poder que nem todos estão dispostos a entender. Porque, por exemplo, galera, os Zanguebetos é uma prática que existe há muitas décadas. Só que quase ninguém tem conhecimento disso. Mas no final das contas, os sacerdotes ficam felizes pela galera não se importar muito com esse assunto. Até porque quanto menos pessoas de fora se intrometerem, melhor vai ser para eles, já que eles guardam seu segredo às 7 chaves. Esses rituais que vimos nos vídeos acontecem durante os bailes de máscaras dos Zanguebetos. E na cidade de Badagry, uma cidade da Nigéria, anualmente nos meses julho e agosto, acontece um festival de Zanguebetos que dura 9 dias. Nesses dias são feitos vários rituais e oferendas. E uma dessas oferendas é um porco que é colocado dentro ou debaixo do Zanguebeto, para que a entidade possa se alimentar ou se manifestar com aquilo. E segundo a cultura deles, existem vários tipos de Zanguebetos, não é só um espírito. E o mais importante desses espíritos e o mais poderoso é o Zanrolu, que seria o rei de todos os Zanguebetos. Nas apresentações, ele aparece bem maior que os outros Zanguebetos e bem mais alto que os demais. Só que normalmente aparece uma vez a cada 3 anos e todos da tribo aguardam um momento para se encontrar com essa entidade. Claro, galera, que para algumas pessoas e estudiosos, tudo isso não passa de uma farsa, ou até mesmo apenas um culto, uma encenação, mas que muitos acreditam que nenhum espírito ou força estaria agindo ali. Em alguns vídeos dá para perceber nitidamente movimento de pessoas e até mesmo às vezes escapa algum pé, dá pra ver algumas pegadas no chão. É realmente como se alguém estivesse lá dentro fazendo encenação. Mas como falamos, galera, existem muitos vídeos, então a gente não pode pegar um vídeo e descartar os outros, até porque é uma religião, né? E também eu nunca fui lá pra ver pessoalmente. E eu também acho que como é a religião, cada culto tem seu culto. Às vezes o cara não conseguiu invocar hoje, aí fala, vai lá, entra lá embaixo. Ou se não, até mesmo que o cara lá embaixo já é um aquecimento, o cara tá lá e depois ele sai, aí vai, invoca, sei. Tem algumas que não possuem explicação. Eu assistindo assim, tem uns que eu falo, mano, olha o corpo ali do cara, faz até um movimento de uma pessoa, entendeu? Andando assim, agora aquele outro que vira do avesso e gira pra cima. Ou aquele que pega fogo e se mexe e não tem ninguém embaixo. Aí eu não sei, né? Assim como qualquer religião esconde seus segredos, seus rituais, seus momentos, assim, porque tem momentos únicos pra cada religião. E também a sua força, seu poder. Por exemplo, um exorcismo da católica, um exorcismo evangélico. Não é acontece toda hora. Uma hora acontece. Uma possessão. Uma hora dá certo. Uma hora, tá entendendo? Uma hora é encenação, uma hora é realmente uma coisa que você não explica. Entendi. Então, acredito que para ele seja a mesma coisa. Tem gente que pode forjar. Sim. Mas tem gente lá que consegue fazer lá, a força vir mesmo. Vir mesmo, acontece alguma brisa, o espírito tá lá eu com acho eles. que assim, a gente teria que ir um dia presenciar e aí ia falar, mano, o que é isso? Tem um cara ali e tal. Exato. Ver se uma pessoa não entra, de onde eles trazem esse tecido, tá entendendo? Porque no vídeo também tem um monte de corte. Sim. Não dá pra saber. No final das contas, também deixa nos comentários o que você achou sobre tudo isso, sobre toda essa loucura, sobre todos esses bagulho. O que você achou? Se é real, se é fake. Galera, a gente não conhece muita coisa do nosso mundo. E essa é uma das pequenas coisas que você aí talvez nem sabia que existia, que é uma religião africana e que não deixa de ser uma parada bizarra, não é mesmo? Sendo verdade ou não, você gostou desse vídeo? Se gostou, deixa o seu like, tá bom? Não estamos aqui pra desmentir, pra afirmar, pra julgar a religião de ninguém. Muito pelo contrário, vocês pediram esse tema e a gente resolveu então trazer, mostrar, falar um pouquinho da nossa opinião, falar a nossa visão e também falar que é uma coisa interessante, não é mesmo?